Olá, tudo bem? Eu quero bater um papo com vocês sobre salvação. Salvação é um assunto muito importante no decorrer dos séculos, e hoje, mais do que nunca, nós temos necessidade de comentar sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante que é salvação. A palavra salvação vem do grego sotério, que significa salvar, curar, redenção, remédio, resgate, enfim. E a gente sabe que no mundo globalizado em que nós vivemos hoje, quando existe no mundo, no mercado, existe grupos que dominam. Hoje a gente tem grupos que dominam a área de alimentação, área de medicamentos, enfim. E a gente lamenta que essa crise tenha afetado o cristianismo. É lamentável hoje a gente ter que ouvir pessoas, alguns grupos cristãos que se posicionam como os donos da salvação, com papos, por exemplo, como: se você não for da minha igreja, você não vai ser salvo; se você não fizer parte do meu grupo, você não vai para o céu. Ou mais ou menos: o meu grupo é o único que tem salvação, a minha igreja é a única que tem salvação. E a gente se entristece, soa muito desafinado nos nossos ouvidos, pois a posição de Deus referente a isso é totalmente diferente. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo disse: pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo foi muito claro: se a salvação é um dom, o dom é presente, é aquilo que se dá. E quem doou a salvação foi Deus, através do seu Filho Jesus. Se Ele é a pessoa que doou, obviamente é muito claro que Ele é o único dono da salvação. A gente encontra uma outra referência ainda mais clara no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo Paulo disse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu acho que não precisa nada mais claro do que isso. Paulo disse que nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido de Deus, é um benefício que a gente não merece. Então a gente não é salvo porque fazemos parte de um grupo X, de uma igreja X, ou porque temos um caráter equilibrado. Não, nós somos salvos pela graça, pela pura e infinita graça e misericórdia do Senhor Jesus. E um outro argumento que Paulo usa é a fé. Pela fé. Onde entra a fé nessa história? A fé, eu diria, que é apenas a nossa parte na salvação, porque Jesus já fez tudo. Inclusive, as últimas palavras, ou melhor dizendo, de Jesus na cruz foi: Pai, tudo está consumado. No grego diz: tudo está pago. Então a nossa parte é o que Paulo disse em Romanos 10, versículo 9. Paulo disse: se você confessar com a boca se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, a única coisa que nós como humanos temos que fazer é confessar, publicar diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, que Jesus, Ele é o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso Rei e Salvador. E durante toda a nossa vida, professar firmemente que o nosso único Deus é Jesus, que o nosso único Deus, o nosso único Salvador é Jesus Cristo, e crer e acreditar, não apenas de lábios, mas de coração, que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, mas Ele morreu para nos perdoar e para nos salvar e para nos levar para o céu. É a única coisa. Então, queridos, salvação é um dom, é de graça, foi dada por Jesus
através de sua vida ali na cruz do Calvário. E eu convido você a dar um passo de fé, de sabedoria, de inteligência, e aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Entregue a sua vida hoje a Jesus Cristo e sirva a Ele por toda a sua vida, e eu tenho certeza que Ele está de braços abertos te esperando lá na eternidade. Deus te abençoe.